Olá, gente! Hoje vamos falar um pouco sobre as ideias e a vida de Thomas Hobbes, começando pela sua biografia. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês conhecido por suas contribuições significativas para a filosofia política e a teoria do contrato social. Sua vida e pensamento foram moldados por diversos eventos e influências. Juventude e educação. Hobbes nasceu em Westport, Wiltshire, Inglaterra, em 1588. Estudou em Magdalen Hall, atual Hertford College, em Oxford, onde recebeu uma educação clássica em latim e grego. Viagens e aprendizado. Viajou pela Europa continental, onde entrou em contato com pensadores importantes e teve acesso aos desenvolvimentos intelectuais da época, especialmente na matemática e na ciência. Tutoria e ligações políticas. Trabalhou como tutor para a família Cavendish, o que colocou em contato com círculos políticos e intelectuais importantes na Inglaterra. Contexto histórico. Viveu durante um período tumultuado na história da Inglaterra, com a Guerra Civil Inglesa e a Revolução Inglesa. Influências filosóficas e pensamentos de Hobbes. Materialismo e mecanicismo. Influenciado pelo pensamento científico emergente, Hobbes adotou uma visão materialista e mecanicista do mundo, argumentando que tudo no universo, incluindo o comportamento humano, poderia ser explicado por leis naturais. Estado de natureza e contrato social. Sua obra mais famosa, Leviatã, descreve o estado de natureza como um estado de guerra de todos contra todos, onde a vida era solitária, pobre, sórdida, embrutecida e curta. Propôs o contrato social, onde os indivíduos concordam em renunciar a certos direitos em troca de segurança e ordem, criando assim um governo soberano forte. Absolutismo e soberania. Defendeu um governo soberano absolutista para garantir a paz e a estabilidade social. Acreditava que o soberano deveria ter poder absoluto para impor leis e garantir a obediência dos súditos. Teoria política e impacto. Hobbes influenciou profundamente o pensamento político subsequente, incluindo filósofos como John Locke e Rousseau. Sua defesa do absolutismo e sua visão pessimista da natureza humana continuam sendo temas de debate e críticas na filosofia política moderna. Em resumo, Thomas Hobbes foi um filósofo cujas ideias sobre o contrato social, soberania e natureza humana ajudaram a moldar a teoria política moderna, refletindo seu contexto histórico e influências intelectuais. Principais obras de Thomas Hobbes com destaque em Leviatã. Thomas Hobbes, um dos filósofos mais influentes da era moderna, é amplamente reconhecido por suas contribuições à filosofia política e à teoria do contrato social. Suas principais obras incluem De Vice, De Corpore e Leviatã, sendo esta última mais famosa e impactante. Em Leviatã, Hobbes apresenta uma visão pessimista da natureza humana, argumentando que sem um poder soberano forte para manter a ordem, a vida no estado de natureza seria solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Ele defende que os indivíduos, para escaparem desse estado de guerra constante, consentem e formam uma sociedade civil por meio de um contrato social, onde transferem parte de sua liberdade a um soberano absoluto em troca de segurança e ordem. O Leviatã destaca-se por sua análise detalhada da estrutura e do funcionamento do Estado, propondo que um governo centralizado e autoritário é essencial para evitar o caos e garantir a paz. Hobbes argumenta que a autoridade do soberano deve ser absoluta, uma vez que qualquer divisão do poder levaria inevitavelmente ao conflito e à desordem. Além disso, a obra aborda temas como a natureza do poder, a legitimidade da autoridade e o papel da religião na política, explorando como essas forças interagem para moldar a sociedade. Leviatã não apenas influenciou profundamente o pensamento político contemporâneo, mas também deixou um legado duradouro nas discussões sobre a governança, a justiça e os direitos humanos. Principais ideias. Tem dois aspectos para apresentar como centrais na obra hobbesiana, sendo um do campo da filosofia teorética e o da filosofia prática. No campo teorético, Hobbes era um empirista, defendendo que não há qualquer tipo de representação mental anterior à experiência. Porém, a grande produção filosófica do pensador está ligada à filosofia prática, ou seja, à filosofia política. No campo político, o inglês defendeu o estado de natureza humano como momento de inaptidão natural para a vida social, a sociedade como uma composição complexa de átomos que são os indivíduos, o contrato social como formação de comunidade humana que retira o homem de seu estado de natureza,
a necessidade da monarquia para estabelecer a ordem entre as pessoas. O contrato social de Thomas Hobbes parte da ideia de que seres humanos são egoístas e competitivos por natureza, levando a um estado de guerra de todos contra todos. Para evitar esse caos, as pessoas concordam em abdicar de parte de sua liberdade em troca de proteção e segurança de um governo forte. Esse governo deve garantir a ordem e a paz social, controlando os impulsos violentos dos indivíduos. Apesar de uma visão pessimista da natureza humana, o contrato social de Hobbes é importante para a teoria política, influenciando outros pensadores como John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Além do que foi visto anteriormente, Thomas Hobbes teve outras contribuições para a filosofia política, como direito natural e direito positivo. Hobbes distinguiu entre direito natural, princípios morais universais derivados da razão, e direito positivo, leis estabelecidas pelo contrato social. Ele argumentou que o direito positivo, embora baseado no consentimento dos indivíduos, deve ser obedecido de forma absoluta para garantir a estabilidade social. Teoria do Estado e do indivíduo. Enfatizou a importância da submissão ao poder soberano como meio de evitar o retorno ao estado de natureza. Essas contribuições de Hobbes para a filosofia política estabeleceram bases importantes para o pensamento posterior sobre a legitimidade do governo, os limites do poder político e a relação entre indivíduos e Estado. No entanto, Hobbes enfrentou críticas significativas. Sua visão pessimista da natureza humana foi contestada por filósofos como John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que acreditavam na capacidade de cooperação e moralidade dos seres humanos. Além disso, a defesa de Hobbes de um governo absoluto levantou preocupações sobre tirania e abuso de poder,